Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, nos encontramos mais uma vez, mais um dia, para começarmos da maneira mais certa possível, adorando a Deus, lendo a sua palavra, tendo comunhão com Ele, a fim de que Ele possa nos guiar nos desafios desse dia. Obrigado porque você está aí comigo, obrigado porque você recebe essa bênção e você a passa para frente, compartilhando esse vídeo com seus amigos. E isso faz todo sentido, porque a palavra de Deus não volta vazia, e a única coisa que nós fazemos aqui nesse canal é trazer uma mensagem de fé e esperança. Se você compartilhar, mais pessoas nós iremos alcançar. Você aí e eu aqui, nós iremos talvez salvar muitas pessoas, tá bom? Continue assim. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte ao nosso canal, porque ao se inscrever você nos abençoa aqui também. Se no final você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Se caso você não apreciou, também deixe o seu não gostei. Para nós é válido porque serve de feedback para que a gente faça algo de qualidade para vocês, tá bom? Desprezado e rejeitado. Você sabe que um dos piores sentimentos que um ser humano pode sentir é o sentimento da rejeição. Por causa desse sentimento, alguns colocam a corda no pescoço e se matam. Jesus, ele é o Deus do universo, é o Criador de tudo. Jesus quem criou a humanidade, Jesus quem criou esse planeta e o universo. Você pode ver isso lá no capítulo 1 de Hebreus, versículo 3. Fez o planeta e fez o universo. Ele é todo poderoso, mas ele escolheu descer lá do seu céu, lá do seu palácio real, lá do seu trono, onde era adorado pelos anjos, por todos os seres criados, e vir como uma criança indefesa, como nós vimos ontem, e viver uma vida de pobreza, de humildade, e morrer uma morte atroz como morreu. Que tremenda situação, né? Mas além disso, ele enfrentou, enquanto aqui estava, a oposição e a rejeição dos homens. Ele diz assim, olha, o profeta não tem honra na sua própria casa, vocês não me darão honra. E isso fazia com que as pessoas interpretassem mal as suas palavras e o rejeitassem. Olha só para você ver, capítulo 12 de Mateus, na partir do versículo, ele expulsou, diz a Bíblia, que ele curou um endemoniado, expulsou o demônio, obviamente, e só que esse endemoniado era cego e mudo, então ele curou também o indivíduo, o livrou de uma situação terrível de escravidão espiritual e também abriu-lhe os olhos e desimpediu os seus ouvidos, de maneira que agora ele estava liberto completamente. E as pessoas ficaram assim maravilhadas, mas os líderes disseram no capítulo 12, versículo 24, que nos diz assim, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Olha só que terrível, né? Como é que eles puderam falar uma coisa dessa? Como foram capazes de julgar Jesus de uma maneira tão baixa como essa? Jesus acabou de libertar um pobre, coitado, escravo do diabo, e no entanto eles dizem, você liberta, você cura, você expulsa o demônio pelo próprio demônio. Olha que coisa terrível, né? E diz a Bíblia que Jesus, no capítulo 4 de Lucas, ele, lendo as Escrituras, aplica a Escritura a si mesmo, dizendo que o Espírito Santo estava sobre ele, que ungiu para libertar os cativos, para devolver a vista aos cegos, para saltar das cadeias os oprimidos. E aí, no capítulo 4, ele diz, agora se cumpriu essa escritura que acabais de ouvir. Olha só que interessante. E diz aí a Bíblia que Jesus dizendo no capítulo 4, versículo 24, escute, e prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então, Jesus sentiu que ele não estava sendo bem recebido naquele local onde ele havia crescido. E diz a Bíblia aí que, ao dizer algumas palavras, isso atraiu a ira das pessoas para si. E o verso 28 nos diz, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira
Levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Mas veja que, mesmo Jesus sofrendo tamanha oposição e rejeição, Jesus não abandonava as pessoas. Ele saiu dali e foi para outra localidade e ali continuava fazendo o que ele mais gostava de fazer: pregar sobre o reino dos céus. E as pessoas se aglomeravam em torno de Cristo para lhe ouvir as palavras. O sentimento de Jesus era um sentimento de um pai para com um filho rebelde. Ficava triste não por causa da rejeição que os outros lhe demonstravam acerca de si. Não, ele ficava triste por causa do que ele sabia qual era a consequência terrível que haveria de vir por conta dessa rejeição. Por isso ele foi capaz de chorar quando viu essa situação em Jerusalém. Escute as palavras de Mateus capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Você percebeu as palavras angustiosas de Cristo? Quantas vezes quis eu, mas você rejeitou. Jesus não está triste por causa da rejeição a si próprio, não. Jesus está triste por conta que ele sabia o fim terrível que essa rejeição traria a Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém foi destruída no ano 70. E os historiadores dizem que os romanos, irados contra os judeus, invadiram Jerusalém e mataram milhares de judeus ao fio da espada. Dizem os historiadores que não tinha espaço em Jerusalém para fincar mais uma cruz, depois de tantas cruzes levantadas e sobre elas os judeus ali sendo torturados e mortos. Ele sabia de tudo isso, tudo lhe vinha à mente, consciente de tudo isso. Aí ele chorou de tristeza, não por conta da rejeição, volto a afirmar e repetir porque é importante, não por causa da rejeição que ele sentiu deles, mas por saber as consequências. Foi isso, Jesus veio a esse mundo, sofreu desse jeito, por conta do amor que ele sentiu pelo ser humano. Ellen White vai dizer assim, escute: o corpo e a mente de Cristo eram humanos, ele era osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Esteve sujeito à pobreza desde o exato momento em que entrou no mundo. Esteve sujeito a decepções e provas em seu próprio lar, entre seus próprios irmãos. Não estava rodeado de seres puros e belos como nas cortes celestiais. Estava cercado de dificuldades. Veio ao nosso mundo para manter um caráter puro e sem pecado e para refutar as mentiras de Satanás de que não era possível aos seres humanos guardar a lei de Deus. Cristo veio viver a lei em seu caráter humano, exatamente da maneira pela qual todos podemos viver a lei na natureza humana se procederem como Cristo procedeu. Ele inspirou santos homens do passado a escrever para benefício do ser humano, que se apoderem da minha força e façam paz comigo, sim, que façam paz comigo. Isaías 27, versículo 5. Essas são palavras conclusivas, não é? Foi isso. Jesus, ele veio para esse mundo nessas condições porque ele não pôde deixar-nos perecer de tanto amor que ele sentia por nós. O amor que Cristo sentiu o constrangeu a fazer o que fez e veio e foi até as últimas consequências para que hoje eu e você pudéssemos olhar para cima, para que nós pudéssemos ter a esperança de um dia viver eternamente. Amigo, se isso não amolecer teu coração, me desculpe, o teu coração é de pedra, o teu coração é mais duro do que diamante. Peça a Deus para que Ele quebre esse coração que está aí dentro do seu peito. Tire esse coração de pedra e coloque um coração de carne, para que você veja a beleza da santidade do Senhor e da grandiosidade do seu sacrifício e do seu amor por você. E Jesus é tudo isso e muito mais. Muito mais.
Se você estiver passando por rejeição por parte de alguém que não quer lhe ouvir pregar o Evangelho, talvez isso lhe traga muita tristeza, não por causa da rejeição como Jesus, mas porque você sabe que se essas pessoas não aceitarem a pregação do Evangelho que você está pregando, o fim que eles experimentarão será um fim terrível. E isso nos leva à dor, nos leva à tristeza. Levou a dor, levou a tristeza de Cristo e nos faz sentir a mesma forma. Mas eu quero dizer para você que você nunca deveria desistir como Jesus não desistiu. Pregue o Evangelho. Se as pessoas aceitarem, ótimo, maravilha. Se eles não aceitarem, continue pregando. Quem sabe eles aceitarão. A Bíblia diz, lança seu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Nosso papel é falar, é advertir. As pessoas têm todo o direito de não aceitarem nossas palavras, mas nosso dever é avisar, é pregar, é dizer, é levá-los à consciência de que há um céu para ganhar, um inferno evitar. Faça isso a tempo e fora de tempo, com todas as pessoas que você encontrar enquanto elas estão ao seu lado, porque amanhã, meu amigo, pertence a Deus e pode ser tarde demais. Faça hoje, enquanto você tem a oportunidade. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nos abençoe, Senhor. Nos abençoe, ó Deus, para permanecermos firmes, ainda que as pessoas nos rejeitem, ainda que eles não queiram ouvir a nossa voz e a nossa pregação. Nos ajude a permanecer firmes no propósito de continuar pregando. Quem sabe encontraremos um coração atento às suas palavras e aí o Senhor pode nos usar como instrumentos. Nos dê essa graça, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã, Jesus no Getsemane. Vamos continuar estudando sobre a vida de Cristo e a sua experiência no crisol. Que Jesus abençoe você e tenha um ótimo dia na sua presença.